Bom dia, igreja. Como é bom saber que somos livres. Que coisa, glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por essa liberdade que temos somente em Ti. Somente em Ti. Livre de medos, pensamentos ruins, de derrota, de pecado, tanta coisa que Ele nos libertou. Amém. Vamos orar. Amado Deus, nós Te louvamos, bendizemos, agradecemos e Te adoramos nesse momento, Senhor. Porque somente Tu és digno de todo o nosso amor, de toda a nossa gratidão, de tudo, Deus. Por isso eu clamo a Ti, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor venha falar conosco nesta manhã. E que a Sua palavra penetre nos nossos corações, trazendo mudança, trazendo transformação, nos fazendo parecidos cada vez mais com Teu Filho amado Jesus. Em nome dEle próprio que eu oro e agradeço. Amém. Tem uma perguntinha aqui hoje. Quer apagar só o primeiro aqui? Aí. Você precisa de um milagre? Não? Sim. Se você precisa, eu já te digo uma coisa. Você veio no lugar certo. Você veio e está no lugar certo. O ministério de Jesus na Terra, os 3 anos que Ele ficou aqui, eu diria que 70% foi em função dos milagres que Ele fazia. O resto, claro, Ele ensinava, né? A gente vê o Sermão do Monte, 3 capítulos Ele ensinando coisas maravilhosas, mas os milagres teve uma participação muito importante no ministério de Jesus. Principalmente os de cura, né? Que é a grande maioria deles. Agora, eu fiquei refletindo nos milagres e que coisa incrível que é o nosso Senhor. Porque você vê milagre, por exemplo, da febre da sogra de Pedro. Não diminuindo a sogrinha, mas... Não, para pensar, mete uma dipirona nela e resolve o negócio, bicho. Agora, comparado lá com paralítico, cego, coxo... E aí tem um outro, não, e mais louco, é relatado em 3 evangelhos. Quer dizer, deu ibope o negócio, febre da sogra do homem, deu ibope, 3. Aí você vê também a mão ressequida, que eu fiquei até pensando, o que é uma mão ressequida? Eu acho que deve ser encolhidinha. Também, em 3 vezes a gente vê o relato disso. Aí eu parei para pensar, que coisa incrível que é isso. Ou seja, não importa o tamanho do milagre que você precisa, Ele é o mesmo. Ele é capaz de fazer uma febre sumir, Ele é capaz de fazer um câncer sumir, Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Por isso mesmo que eu tive esse sentimento. Por que tratar de coisas aparentemente tão pequenas comparativamente com outras, evidentemente? Mas é para te dizer e para me dizer que não importa a tua dificuldade, não importa a tua luta, não importa quão grande é, ou quão pequena é, quão impossível aos olhos humanos, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo e Ele opera e Ele faz milagres. Então porque aí você vê cego, você vê paralítico, você vê filha de Jairo sendo ressuscitada, você vê... E hoje a gente vai ver um não tão simples quanto uma mão ressequida, e muito menos simples quanto uma febrezinha. Põe aqui para mim, por favor, o vídeo. Aí pode dar uma apagada aqui um pouco mais. É um leproso. Para trás. Cubram a boca. Não respirem o ar dele. Não ouse se aproximar de nós. Está tudo bem, João. Tudo bem. Mestre, ele é um leproso, ele está doente. Por favor. Por favor. Por favor, não se afaste de mim. Eu não vou. Senhor, se estiver disposto, o Senhor pode me curar. Se quiser, eu me submeto ao Senhor. A minha irmã trabalhou no casamento. Ela me disse que o senhor pode fazer isso.
Eu sei que se quiser pode me curar. Sim, eu quero. Fique curado. Obrigado. Obrigado. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. O que eu posso fazer? Não. Não quero que diga nada a ninguém. O senhor não busca reconhecimento? Só me faça esse favor. Até aí tá bom. Uau. Não precisava nem falar muito mais, né? Mas esse é mais um milagre do Senhor. Relatado nos 3 evangelhos, a gente vê em Mateus, Marcos e Lucas. Eu particularmente vou me basear no de Lucas, mas a gente vai também ver os correlatos, porque acrescenta muita coisa. A lepra nos dias de hoje ainda existe. Hanseníase o nome. Né? É uma doença crônica, transmissível e provocada pela bactéria Mycobacterium lepra. E por incrível que pareça, depois da Índia, o Brasil é o segundo país com o maior número de lepras ainda. Graças a Deus que tem cura. Ela não é tão simples, através de uma variedade grande de antibióticos, que eles chamam de um tratamento poliquimioterápico, e que leva de 6, às vezes até 12 meses para curar. Mas graças a Deus que cura. Porém, nesta época, a coisa era bem diferente. Era bem diferente. E praticamente era uma sentença de morte. Tinham diversos tipos de doenças de pele na época, mas quando realmente o sacerdote, que fazia um papel de médico sanitarista, vamos assim dizer, quando ele dava o veredito que era lepra, praticamente a pessoa recebia uma sentença de morte. De morte. E uma morte absolutamente horrorosa, porque levava tempo, não é que morria daqui 1 mês, daqui 2, não. Levava meses, anos, e a pessoa sofrendo deformidades físicas nas extremidades, nariz, orelha, boca, pé, mão. Então, é difícil para nós hoje imaginarmos quão ruim era isso. E pior ainda, era ligado a pecado. Então, a pessoa também era vista como um pecador, como um impuro, né? Tanto é verdade que tiveram ocasiões no Antigo Testamento que a lepra foi usada como forma de julgamento divino, né? Alguns vão lembrar, Miriam tem um momento em que se irrita do tratamento, entre aspas, que Moisés recebia por parte de Deus, e se irrita e reclama, e recebe uma palavra de lepra e teve lepra. Ela só não morreu da lepra porque Moisés intercedeu, mas ainda assim teve que ficar 7 dias fora do arraial, lá fora, que era a maneira dita para a época. Mas Geazi, por exemplo, não teve a mesma sorte, porque na hora que armou... É estranho, porque Naamã acabou de ser curado com Eliseu, e Geazi quis pegar uma grana lá, e pega e rouba, e teve lepra. Rei Uzias também teve lepra e morreu. Então a lepra era tido como não só uma doença física, ia muito além disso, muito além disso. Mas o texto que a gente vai estar analisando é esse aqui. E diz assim: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, o homem coberto de lepra
em Mateus a gente percebe que foi logo depois do Sermão do Monte. Então a região que Jesus fez esse milagre foi na região da Galileia. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra. Uma das razões de eu escolher o de Lucas é que ele dá, por ser médico, ele dá esse detalhe aqui, ó, coberto de lepra, ou seja, numa fase terminal essa pessoa estava. Não estava no começo da lepra, estava numa fase terminal. Veio à sua presença, quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá e apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. E por fim, Lucas também, que é o único que acrescenta essa frase: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vocês reparam que foi muito a cena que nós vimos, né? Praticamente não acrescentaram coisa que não está no texto bíblico, é bem fiel. Vamos pedir a Deus então e o seu Santo Espírito que ministre aos nossos corações em cima desse texto tão maravilhoso que tem muita coisa realmente boa para nós, para a nossa vida hoje. Porque a pergunta que eu fiz foi se você precisa de um milagre, e muitos falaram que sim, eu também digo que sim. E aqui nós temos um caminho de milagres, né? Nós temos um caminho de milagres. Vimos na cena do filme e estamos vendo diante do texto. Então, o começo que a gente tem que analisar é esse aqui. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra, o que ele fez? Veio à sua presença. Só tem uma maneira de eu e você recebermos milagres da parte de Deus. Se você aceitar esse vinde a mim. Vinde a mim. Nós temos que ir a Ele. Nós temos que ir a Jesus. Esse homem foi. Esse homem quebrou barreiras, porque um leproso não poderia jamais sair do leprosário, por exemplo, que era onde eles viviam. A vida de um leproso nessa época, tudo que ele tocava tinha lepra. Então você imagina, essa pessoa, ainda mais numa fase terminal, ela estava ausente de familiares há muito tempo. Ninguém ouvia, ninguém o tocava, ninguém poderia abraçá-lo. Por isso que vai muito além do que uma simples doença física, vai muito além. Tanto que a Bíblia sempre trata a lepra como purificar a lepra. Purificar, não simplesmente curar. Purificar do quê? De todas essas mazelas e dores emocionais que uma pessoa tinha durante todo esse tempo que estava vivendo. Dessa maneira, isolado, segregada. Não, você imagina você ter que sair na rua e você se declarar impuro, impuro, impuro. Ou leproso, leproso, leproso. Era desse nível. E uma distância razoável de qualquer pessoa eles eram obrigados a manter. Eu não consigo imaginar algo assim. Às vezes a gente está com alguma dificuldade e acha que aquilo é grande. Não dá para comparar com uma situação como essa. E essa era a vida dessa pessoa. Ou seja, impuro, impuro, impuro. E ninguém podendo chegar. Tudo que ele tinha continha lepra também, né? Então é terrível isso. Mas o que eu fico pensando é que, e ele fala, é interessante que ele fala: a minha irmã estava nas bodas e viu o que o senhor operou lá. Viram que ele falou isso? O texto bíblico não diz, mas dá para entender que esse homem ouviu falar de Jesus. E isso é extremamente importante, porque da maneira como vocês ouvem falar de Jesus, é a maneira como você vai se relacionar com Ele. Então, olha a responsabilidade sua e minha, de quando nós falamos de Jesus para alguém, gerar neste alguém um desejo de conhecer de fato Jesus. Que foi o que aconteceu com esse leproso. Ele ouviu falar, e ouviu falar de tal maneira que ele se arriscou de poder. Você vê que
um dos apóstolos ali já estava tirando a arma, tipo, não se aproxime, porque a gente acaba com você. A gente acaba com você. Era assim. Então, vir à presença de Cristo muitas vezes vai demandar de você e de mim uma ousadia e uma coragem, e cada vez mais, cada vez mais. Nós vamos ser cada vez mais perseguidos, nós vamos ser cada vez mais... O preconceito contra nós vai aumentar muito. Eu me lembro de, há muito tempo atrás, o pastor Jamé, que alguns conhecem, foi até nosso professor no seminário, é um homem vivido, mais de 70 anos, e livros escritos e tudo mais, e ele contou, na época ele morava em Jundiaí, acho que agora até voltou para morar em Jundiaí de novo, e foi dar uma palestra na Unicamp, e não era especificamente uma palestra evangelística, não, era algum outro tema lá que ele também conhecia, e deu a palestra e tudo mais e tal. E no final, um professor pós-graduado, com mestrado, com isso, com aquilo, veio falar com ele. E aí no papo acaba percebendo alguma coisa diferente e o professor vira para ele e fala assim: desculpa, mas o senhor é crente? Com essa expressão. Aí ele sabiamente devolve e falou: sou. Ué, mas você não é? Estejam preparados, porque daqui para frente, ser crente vai ser mais difícil do que é hoje. Vai ser mais difícil do que é hoje. Vai precisar realmente de ousadia, vai precisar de coragem, porque a perseguição, infelizmente, vai aumentar. É bíblico, está escrito. Não é que sou eu, João, que estou saindo com uma dessa, não. Então, vir à presença dele é a maneira de você e eu recebemos os milagres que ele tem para cada um de nós. Mas nós temos que romper essa barreira da vergonha, seja lá do que for, e ir até ele. E de que maneira a gente vem até ele? Estando aqui, por exemplo. Isso é uma maneira de vir a Jesus, estar aqui, participar depois da Santa Ceia, como nós vamos ter. E aí aqui ele diz, e quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra. Lembra muito o que Jairo fez. Então a gente tem dois opostos. Jairo era um homem de posses, de conhecimento, de influência, de tudo que vocês possam imaginar, mas o texto que nós lemos há 2 semanas atrás falou que ele se prostrou em terra e o adorou. E agora a gente vê, entre aspas, inclusive esse termo que às vezes a gente escuta lazarento, você já deve ter ouvido falar, também a mesma coisa que leproso, vem de Lázaro, doença de Lázaro, então esse lazarento aqui também, sem posses nenhuma, porque, de novo, a pessoa que tem lepra, tudo que ele tem, tudo que ele possui, tudo, acaba também estando contaminado, então ele acaba não tendo nada aos olhos naturais. Então ele se prostra. Então, além de nós termos que vir a Jesus, nós temos que ter essa atitude de humildade e nos prostrarmos diante dele. Nos prostrarmos diante dele. O texto lá em Mateus diz: eis que um leproso aproximou-se e o adorou. O adorou. Então que você e eu possamos ter essa humildade de nos achegarmos diante do Senhor, nos prostrando diante dele, para adorá-lo, para dizer que o quanto nós o necessitamos e quanto nós o precisamos dele. E aqui tem uma frase sensacional, que é quando ele diz Senhor, Senhor. Vou me ater aqui, porque coincidentemente, não sei se a Renata acho que subiu para dar aula. Está aqui. Eu acho que não. Tem outra? Eu acho que não tem. Tem outra, Renata? Essa semana na célula eu consegui entrar lá um pouquinho e a Renata trouxe um devocional muito pertinente ao que a gente vai acabar falando agora, né? Para você e eu obtermos milagres também, nós temos que saber que o Senhor Jesus é Senhor das nossas vidas. A gente quer que Ele seja Salvador e Ele é Salvador. Mas se Ele não for o Senhor da sua vida, Senhor, o que é ser Senhor? É o que controla a sua vida. A sua vida é dele. Ele é Senhor, Ele dirige a sua vida. Então você e eu não podemos praticamente dar passo nenhum sem consultá-lo.
era o que Davi fazia, sem consultar, sem conversar com ele, né? A gente vê Salmo 95, 6, que diz: adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor. Ele é o nosso Senhor. Às vezes a gente é irreverente, às vezes a gente não dá o devido valor. Isso não pode, realmente não pode. Então, primeiro passo, eu vou. Ok, mas de que maneira que eu estou indo? Eu estou indo sabendo que Ele é Senhor da minha vida. Isso tem que ter reverência, tem que ter temor e tremor no bom sentido. Não é o cara que ficou famosa essa frase, espero que ele não esteja pagando até hoje. Não é o cara lá de cima. Não, ele não é o cara lá de cima. Ele é muito além disso. Ele é o Senhor da tua vida e da minha vida. E aí é tanto ensinamento aqui, só nesse slide, porque ele vai, ele declara que ele é Senhor, e ele ainda diz assim: se o Senhor quiser. Às vezes a gente chega diante de Deus e fala: Deus, e aí, meu? Não está vendo não o que eu estou passando? Até quando esse negócio vai ficar desse jeito? Cadê? E ele não. Primeiro, ele não tinha dúvidas de que o Senhor Jesus era capaz. Ele não tinha. Mas ainda assim ele fala: se o Senhor quiser. Lembra, inclusive, a oração de Jesus no Getsemane, que ele fala: afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. É mais ou menos isso. E Jesus ainda não tinha feito essa oração. Mas esse leproso diz isso: se quiser. E você vê que ele diz: purificar-me. De novo, ele não diz curar-me, não diz me sara, porque a lepra ia além. A lepra ia muito além de uma doença física. A pessoa precisava ser purificada de traumas emocionais, espirituais, de dores, de vergonha. Você imagina uma vida de você se anunciando como impuro, você se anunciando como doente. É difícil imaginar isso. Então é dessa maneira que nós temos que de fato buscar o Senhor. Primeiro, eu tenho que ir. Romper barreiras às vezes familiares. Eu lembro que no início da minha conversão foi um choque para alguns parentes, e tipo, o que é isso? Está mudando, onde já se viu, e não sei o que, e a resistência não era pequena, a resistência era grande, e de vez em quando a gente ouvia alguns insultos e tudo mais, mas fique firme, porque eu espero que assim como ele, você esteja ouvindo coisas boas a respeito de Jesus. E desperte em você e em mim, que você também possa ser usado poderosamente para que esse Jesus, que é alcançável, que é amigável, que é poderoso, que é amoroso, possa atender as tuas necessidades e de quem está ouvindo, porque muita gente não conhece. Então, o primeiro passo é o vinde, tanto que Mateus fala isso: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui eu só destacando que em Mateus ele diz que o adorou, né? E também de novo diz: Senhor, se quiser, pode me purificar. Acho que eu pus o salmo aqui também para a gente lembrar: adoremos prostrados e ajoelhemos diante de quem? Do Senhor. Ele é o nosso Senhor. Um texto que eu gosto muito é Hebreus 12, 28 a 29, que diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos. Ou seja, adoração e gratidão, elas andam juntas sempre. E adorar, de novo, adorar em tempos bons, eu diria que nem é uma adoração. Adoração é no tempo de dor. A verdadeira adoração é no tempo de dor. Ou seja, e aí diz: sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ele veio, ele adora, ele reconhece a soberania de Deus, e tem que reconhecer, porque o próprio Cristo diz em João 13:13, que diz: vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu o sou. Ele mesmo está dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E o texto continua, e aí nós vamos ver a seguinte passagem, que é: e Jesus, estendendo a mão,
tocou nele. Quando eu vi o vídeo também, Jesus precisava tocar nele. Ele tocou nos 10 leprosos? Não. Ele tocou no servo do centurião? Não. Ele curou muita gente sem tocar. Não havia a menor necessidade de tocar. Até porque, nessa época, tocar num leproso significava que você ficaria impuro também. E teria que ser afastado e tudo mais. Então, primeiro, não tinha necessidade de tocar. O tocar nele deixaria, entre aspas, qualquer pessoa impura. É claro que uma coisa é um homem tocar e a outra é Deus tocar. E nessa hora ele toca como Deus. E qual a importância desse toque de Jesus? Que vai muito além, e o vídeo retratou muito bem isso, vai muito além de um simples aperto de mão. Ele abraça o leproso. Ele abraça o leproso, como a gente viu. Às vezes a gente mal consegue dar a mão. Principalmente se a pessoa não estiver bem vestida, se estiver suja. Você às vezes até tem o desejo de dar uma esmola, mas tipo, se puder jogar, quem sabe. E esse nosso Senhor, Ele abraça. Abraça, por quê? Porque Ele sabia o quanto essa pessoa era negligenciada pela sociedade. Essa pessoa não entrava no templo, essa pessoa não entrava na sinagoga, essa pessoa não entrava nem no seio da sua própria família. E por anos isso. Então Jesus naquela hora, Ele não está simplesmente curando as manchas, as deformidades. Não, Ele está restaurando aquele ser. Ele restaura aquele ser. Então hoje Ele está aqui te restaurando a você e a mim. E é incrível que Jesus, Ele faz uma pergunta, se quiseres, e Jesus não estende a mão. Eu também fico besta de ver, Ele se dirigiu ao leproso. O leproso meio que para a uma certa distância, porque até tinha que parar mesmo, se ajoelha, se prostra, adora, e a gente vê no vídeo que o próprio Cristo vai até ele. E eu não sei, para aqueles que já viram a série The Chosen, a grande maioria dos milagres que Jesus fez, você pode reparar, Ele nunca está mais alto que a pessoa. Ele sempre agacha ou ajoelha. Que coisa tremenda que é isso. Ele fica no nível da pessoa. Ele poderia vir, meter a mão, falar, está liberto, está curado. Você pode reparar, em todos os milagres que Ele fez, Ele desce. Ou seja, mesmo sendo Deus, o Altíssimo, o Poderoso, Ele praticamente fica no nível da pessoa, abraça, toca, cura, restaura. Quero sim, fique limpo. De novo, fique limpo. Não é fique curado. Porque a lepra ia além disso. A pessoa precisava de uma limpeza interior. De tudo, de alma, de espírito, de mente, de coração. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Mesma coisa que a gente viu com a filha de Jairo. Levantou e começou a correr dentro da casa. Ou seja, a operação que Jesus faz na sua vida e na minha não é por doses homeopáticas, não, vai melhorando, não. Quando Ele vem, Ele muda a sua vida. Ele muda a sua vida, Ele mudou a vida desse leproso. O que a gente tem que ter muito cuidado é que muitas vezes eu vejo o agir de Deus na vida de muitas pessoas, essa transformação que só Ele pode fazer, mas infelizmente às vezes o leprosário toca e a pessoa atende. Vou dizer uma coisa para você e para mim. Uma vez liberto por Jesus, tudo que era do passado não serve mais. Não serve mais. Se toda vez que você for lidar com as coisas do passado, essa lepra volta. Vai haver um momento sim de a gente voltar ao leprosário. Mas quando a tua e a minha imunidade estiver bem alta, para ir lá para falar de Jesus lá dentro. Mas não
no momento seguinte da sua cura e da sua libertação, se você atender o leprosário, o passado retoma. Como é que a gente faz para evitar o passado? Se envolva mais com a tua nova realidade. Porque nós somos nova criatura. Então, precisamos nos envolver mais com a igreja, envolver mais com os estudos, com a leitura da palavra. Se envolva mais com a nova vida que Deus está colocando em você e em mim. Porque se você não se envolver com a nova, o passado te leva de volta. Não tenho a menor dúvida disso, já vi muito isso, infelizmente. Então, tenha certeza que aquilo que era de lá não serve mais. Não serve mais. E no mesmo instante a lepra desapareceu e Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou. Eu pus também o texto de Marcos, porque ele chama a atenção, que fala assim, Jesus profundamente compadecido. Que coisa mais tremenda que é, ele se compadece de você e de mim, ele se compadece das tuas dores, dos teus sofrimentos, e de cada situação que você passa, ele se compadece profundamente. E aí, nesse caso aqui, Marcos, ele ainda dá uma ordem expressa, advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse, não conte nada a ninguém. Mas deixa eu voltar aqui. Por que Jesus falou, não contem nada e vá ao sacerdote? Por que isso? Por amor à vida dele, sabia? Por amor à vida do leproso. Porque na época, a única pessoa que tinha poder, autoridade pública de declarar que alguém tinha ou lepra ou estava curado da lepra, era o sacerdote. Então, apesar de Jesus fazer milagres, se esse homem sai dali, daquela situação, gritando, estou livre, estou isso, estou aquilo, provavelmente o pessoal da casa dele não iria nem recebê-lo. Porque ele precisava de que o sacerdote declarasse, através dos testes, dos exames, este homem está limpo, está purificado, e aí sim ser um testemunho. E até oferecer o sacrifício. Isso tudo está em Levítico 13, 14. Depois, se quiser, é só dar uma olhadinha lá. E é muito legal também, porque Jesus está meio que dizendo, eu não vim para mudar nada. Eu não vim para quebrar lei nenhuma. É o que está, faz. Vamos dar um bom testemunho. Eu te curei, te purifiquei, mas o que manda a lei é isso? Vai e cumpre. Vai e cumpre. É tremendo ver um Jesus assim, que ele podia falar, beleza, vamos embora, vamos para cima. Não. Não é assim. Os planos que Jesus tem para você e para mim são corretos, honestos, tudo muito certo. Qualquer coisa que deixa de ser o sim, não provém dele. Não provém dele. Mas todo mundo faz, você não é todo mundo, eu não sou todo mundo, eles podem, nós não podemos. Mas não é isso. E aí é interessante porque ele fala, não conte nada para ninguém. Aí você vê que Marcos diz que, mas tendo ele saído, começou a proclamar. Não é difícil de entender. Um homem que sofreu o que sofreu, como não sair querendo proclamar? Como não sair? Jesus tinha uma razão para pedir isso? Tinha. Porque ele sabia que muitas pessoas só estavam atrás dele por causa dos milagres e das bênçãos, e o projeto dele não era só isso. O projeto dele era trazer, de fato, a salvação e a vida eterna. O foco de Jesus era e é a sua vida eterna. Ele vai te abençoar e quer te abençoar enquanto você estiver aqui? Claro que sim. Mas não é esse o foco, não é. Ele queria trazer o reino de Deus na terra. E ele sabia que a hora que esse negócio explodisse, ele não teria mais condições de sair em alguns lugares para ensinar, tanto que ele não podia mesmo. Então depois ele acabou ficando restrito a algumas áreas que não era o plano dele. Então ele falou, cara, não fala, porque se você falar, eu não ando mais. E não andava mais mesmo. Então era nesse sentido, não era outro não. Agora,
pedir isso para alguém que foi liberto de algo tão terrível é pedir quase o impossível. Então, e agora o mais louco é que hoje a gente vê na palavra ele dizendo: ide e pregue o evangelho a toda a criatura. E a gente vai? Nem sempre a gente vai. Então hoje que nós temos uma ordem expressa para irmos pregar, para falarmos desse Jesus, apresentarmos esse Jesus. Então, hoje o meu desejo é também que cada um de nós, em face a essa palavra, que a gente proclame mais. Proclame mais. Mas eu não... Você sabe, você tem tido experiências com ele. Eu não li tudo, eu não fiz o seminário. Não precisa. Esse homem aqui não tinha feito nada. Esse homem só tinha ouvido falar que ele havia feito um milagre lá nas bodas de Caná, acreditou, foi, se prostrou, adorou e declara que o Senhor Jesus era Senhor da vida dele, mas reconhece a soberania de Jesus, mas fala: se o Senhor quiser me cura. E Jesus fala: eu quero ser limpo, ser purificado. E aí é impossível, eu fico me cobrando também de ver se estou, se não estou, se devo proclamar mais. E a conclusão que eu chego para a minha vida é que eu preciso proclamar mais. Eu preciso falar mais de Jesus, porque todo dia tem milhares e milhares de pessoas morrendo sem Jesus, sem Cristo. E nós sabemos o destino que é. E eu não posso simplesmente, deixa para lá. Não é deixa para lá. Não é deixa para lá. Então, eu lembrei de uma pregação que fiz, acho que no primeiro ano de pandemia, foi até na Vilinar, só online, em que na época eu fiz uma analogia de que descobri cientificamente que as bactérias que você tem no seu organismo, quando sentem a presença de um antibiótico que vai matar a bactéria, o texto meio que diz que ela gritava. Ela, entre aspas, não um grito sonoro, mas ela liberava uma reação química para quê? Para avisar as amigas que estava vindo um antibiótico por aí. Se bactéria faz isso, como é que a gente não pode fazer isso para dizer: eu conheço um Jesus que pode mudar a sua vida. Eu conheço um Jesus que pode mudar. Porque todos os dias a gente encontra pessoas desesperadas, desesperançadas, abaladas, leprosas. Nós não vemos a lepra como era, mas a lepra do coração, a lepra da mente, a lepra do espírito, tudo isso a gente vê. Então, hoje é um dia de fato que a gente precisa falar: Deus, o Senhor é Senhor da minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida. Eu me prostro diante de Ti. Nós vamos ter já um momento de adoração, que cada um vai ter um momento com Deus hoje diferente. A ministração da ceia vai ser diferente hoje, porque eu quero e preciso que nós nos prostremos diante dele e dizendo: Pai, me cura, Senhor. Me cura, Pai, me liberta, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados, me faz diferente. Tudo aquilo que era do passado, que às vezes ainda vou lá, vou olhar, vou sentir cheiro, vou isso, vou aquilo. Não quero mais, Deus, não quero mais. Me ajude a sair definitivamente disso, porque é isso. E por fim, a gente ainda vê o texto dizendo que ele saía e se retirava para lugares solitários e orava. Só Jesus. Jesus era um pregador, era um ministro da palavra, e o Marcelinho está aqui, sabe bem disso também. Dizer que um pregador gosta de pregar para 2, 3 pessoas, a gente estaria mentindo. A gente gosta de pregar para mais pessoas. E não por vanglória própria, mas para que outras pessoas escutem e sejam curadas e sejam libertas por isso. Então, você se ausentar num momento auge... Quer dizer, ele já tinha ficado, Mateus 5, 6 e 7, ensinando para multidões, grandes multidões. A hora que ele opera um milagre como esse, imagina o reboliço que ficaria ali. Era só ele ficar ali e falar: galera, então tá bom, vamos começar tudo de novo. Tem mais história que eu não contei, quero contar. E o negócio ia... E ele simplesmente falar: deu.
por quê? Sem oração não há poder. Não há poder. Se para Ele próprio a gente vê isso, quanto mais para você e para mim. Então nós precisamos de fato saber que se você quer poder, e deve almejar poder mesmo na sua vida, almejar dons espirituais, mas sem oração, sem um momento íntimo com o Senhor, na presença de Deus, sair um pouco desse contexto louco em que vivemos e ter o seu tempo com Ele para agradecê-lo, para honrá-lo, para adorá-lo, para prestar louvores a Ele, não há poder. Não há poder. Jesus está mostrando isso para nós, não há poder. E deixa eu ver se é próprio Marcos aqui que fala no final também. Só ver uma coisinha. Tem um texto que no final fala assim, e o poder de curar estava sobre ele. Fruto de quê? Desse momento que ele se ausentava de todos e ficava na presença do Senhor. Ficava na presença do Senhor. É isso, não tem outro caminho, desculpem, não tem outro caminho, mas por favor, a sequência de hoje nós temos que vir a Jesus, nós temos que nos dobrar e humildemente adorá-lo, mas peça o que você precisa, seja claro, que pode me purificar, Senhor, pode me ajudar nisso, mas que seja feita a tua vontade, aceita a soberania dele, e aí continue sabendo que ele tem poder para fazer, ele tem poder, o leproso ele não tinha a menor dúvida de que ele tinha poder, tanto que é que no mesmo instante ele fica curado, mas proclame isso, proclame a sua cura, a sua libertação, que não há mais medo. Você tem lutas? Claro que tem, nós temos lutas e vamos continuar tendo, mas a vitória no Senhor é certa, creiam nisso, e tenham sempre um tempo de oração com Deus, de intimidade na presença de Deus. Oh meu Pai, obrigado Deus, como precisamos de Ti, Eu vou soltar um louvor de fundo, e de fato o que eu mais quero, que cada um no seu lugar, medite um pouquinho sobre tudo que esse texto nos trouxe. Entre na presença do Senhor, se dobre na presença do Senhor. Se quiser ajoelhar, ajoelha, faz o que você quiser, mas saiba que Ele está aqui. Ele está aqui e quer te ouvir. E Ele tem poder para qualquer coisa que você o pedir. Mas peça, adore. Pode soltar o louvor um pouquinho para mim, por favor. Sei que teu poder abre o mar, sei que no deserto envia provisão, sei que teu poder derruba gigantes e que não há impossível para ti. Cura-me, escreve em minha vida o teu milagre. Cura-me, que eu seja a prova da tua existência. Cura-me, Senhor. Assim
só tu és Deus. Amém, Senhor. Com esse espírito, né, de unidade, confiando, né, na presença do Senhor. Antes de orar, eu queria compartilhar rapidamente. É uma cena que eu vivia 14 anos atrás, quando eu me prostrei diante de Deus, ainda sem conhecer totalmente ao Senhor, pedindo por uma cura, pedindo pela cura impossível de uma doença que o meu filho tinha, que não tinha cura e não tem ainda pela medicina. E da mesma forma que o leproso foi tocado, eu de joelhos senti a mão do Senhor no meu ombro, e me abençoando, e ouvi a voz dele dizendo: o seu filho segue, seu filho, não levarei o seu filho, porque naquele instante eu pedi a Deus que fizesse a vontade dele, achando que a vontade dele fosse de fato levar o meu filho, porque ele estava já num estado terminal e vegetativo, numa doença que não tinha cura, desenganado. Mas Deus tocou no meu ombro e disse: você é mãe, você é quem vai cuidar do seu filho. E naquele momento eu recebi não apenas a cura, mas também a minha salvação, por crer no Senhor. Como a Bíblia nos fala, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. E é isso que eu desejo para todos aqui nessa manhã. Nós louvamos nada além do sangue, e é o sangue de Jesus. É a ceia que nós vamos hoje tomar, é o sangue de Jesus que nos liberta, que nos restaura, que nos traz salvação. Então que nós tenhamos consciência, discernimento espiritual sobre isso nessa manhã. Eu quero orar com os irmãos, vamos orar juntos antes da ceia. Querido Deus, Pai amado, nessa manhã, Senhor, aqui em unidade, Pai, no nome de Jesus, Deus, eu clamo pelo seu perdão. Venha, Deus, sobre nós nesse momento, estenda a sua mão, Pai, sobre cada um de nós aqui, Senhor, e nos perdoa. Perdoa, Pai, as nossas iniquidades, as nossas maldades, as nossas falas indevidas, os nossos erros, pensamentos, Pai, que não agradam ao Senhor, atitudes, Deus, que não glorificam o nome de Jesus. Nos perdoa por isso, Deus. Tudo que há em nós, Pai, que não agrada ao Senhor, que o Senhor revele, que seu Espírito Santo nos revele e nos transforme, que a ceia nos transforme, Pai, que essa aliança que nós vamos renovar nos transforme, Deus. Que o Espírito Santo traga sobre nós arrependimento, cada um aqui com a sua consciência, com a sua mente e principalmente com o seu coração entregue ao Senhor. Aquilo que não está de acordo com os planos de Deus, com a vontade de Deus, Pai, e eu e meus irmãos, Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, Deus, eu quero pedir perdão e humildemente, Pai, pedir que o Senhor corrija, nos coloque, Pai, na direção conforme, Pai, os seus planos e a sua vontade para nós, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Pai, com fé, crendo no seu poder para transformar as nossas vidas, Pai. Amém. Amém. Eu quero compartilhar 2 coisinhas com a igreja, que eu ia falar um pouquinho antes de sair de licença, mas eu acho tudo pertinente com a palavra. E essa palavra que o pastor trouxe hoje foi um divisor de águas na minha vida. Para quem não sabe, a gente tentou, né, um filho durante 7 anos. E eu cria que Deus podia fazer. Mas lá no meu coração eu achava que Deus não queria fazer. E aí teve um dia que a gente estava assistindo The Chosen, essa cena. E ele pergunta para o leproso: você quer ser curado? Ele falou: eu quero. E o senhor quer me curar? Ele falou: eu quero. E aquele eu quero de Jesus entrou no meu coração e quebrou, né, aquela resistência que eu tinha há 7 anos achando que Deus não queria fazer. E no mês seguinte eu engravidei, né? Então esse eu quero de Jesus vem nessa manhã para todos vocês. Ele quer curar a vida de cada um, começando pelo espiritual
físico, financeiro, aonde cada um precisar. E a outra cura que eu recebi foi no 2º trimestre de gravidez, que eu estava bem, e a médica falou, eu vou te dar um AS para prevenir trombose. E começou a me dar um sangramento muito intenso. E eu tive um descolamento de saco gestacional, que foi um milagre, foi a mão de Deus que eu não perdi o Benício. Então eu fiquei uma semana na UTI, né? E o descolamento tinha 7 centímetros e o bebê tinha 6. Então foi um grande milagre de cura. E Jesus tinha um plano, desde aquele eu quero, até hoje, até ele ficar velhinho. Deus tem um plano na vida dele, como tem um plano na vida de cada um aqui. Então vamos orar novamente por cura e por milagre. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra de cura, de restauração, de milagre que o Senhor trouxe hoje. O Senhor trouxe à minha memória quando o Senhor disse, eu quero, e o Senhor quer para a vida de cada um aqui, milagres, curas espirituais. Pai amado, cura o nosso espiritual, abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar a sua grandeza, Senhor, acima de qualquer circunstância. Cura nosso emocional, para entender, Senhor, aguardar os teus planos no teu momento, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pedimos cura financeira também, para honrar o teu nome, também nessa área, Senhor. Pedimos cura física, Senhor. O Senhor que nos criou, o Senhor sabe, Senhor, cada célula do nosso corpo. Então eu peço que o Senhor venha derramar uma cura sobrenatural nesta manhã. Assim como diz em Jeremias 33, mas eu curarei esta cidade e o seu povo, e novamente lhe darei saúde, e farei com que tenha tempos de paz e segurança. Que seja tempos de paz e segurança na nossa vida, de cura, de milagres, de maravilhas, de testemunhos, Senhor. Que possamos proclamar, Senhor, a sua palavra, os teus milagres por onde passarmos, Pai amado. E que nunca venhamos nos esquecer que o Senhor pode e o Senhor quer. O Senhor quer nos curar e nos abençoar, Pai amado. Obrigada, Senhor, mais uma vez por essa palavra e por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como minhas irmãs iniciaram, né, dando um testemunho, eu também não poderia deixar de falar. Quando nós entramos no ministério, eu era uma pessoa totalmente doente. Eu infernizava muito a vida do Sandro. Eu era doente de ciúmes. Eu sofria de ciúmes. E mesmo depois, dentro do nosso ministério, na nossa igreja lá no Morumbi, eu ainda sofria. Porque eu não tinha tido o entendimento que Jesus libertava. E foram assim, uns longos anos ainda, uns 2, 3 ou 4 anos, que o Sandro sofreu muito, muito, muito na minha mão. Ele não podia olhar para o lado, ele não podia conversar com ninguém, ele não podia fazer nada. Que desde o meu início do casamento, se ele tomasse um banho pela manhã, que nós não tínhamos carro, que ele ia pegar um ônibus, ele tomava um banho, eu já achava que ele tomava banho para se arrumar, para se encontrar com outra pessoa. Eu era doente, muito doente. Eu infernizava ele 24 horas. E quando Jesus entrou na minha vida, eu pude perceber que só o Senhor liberta. Amém. O Senhor é o Senhor que faz maravilhas na vida da gente. Eu até tentava, o Sandro até tentava ter um bom relacionamento comigo. Mas depois que realmente eu só era casada no civil, eu cheguei no pastor Jorge, no pastor Sérgio, nós falamos que nós queríamos fazer uma renovação na igreja, que eu queria a bênção do Senhor na minha vida. Aí eu pude entender
que ali o Senhor me libertou. E foi um tratamento, não é que chegou, fez assim, pronto. O Senhor foi me mostrando que o Senhor é que restaura, o Senhor é que cura, o Senhor é que liberta, o Senhor é que põe, o Senhor é que tira, o Senhor é que faz e desfaz, porque Ele é que põe rei e tira reinos. Então, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês têm algo a pedir para o Senhor, peçam crendo que o Senhor faz. O Senhor é o libertador. Porque depois que a gente pôde fazer essas orações juntos, eu e o Sandro, nós juntos vimos que nós fomos crescendo no Senhor. A nossa vida não é um mar de rosas, porque a gente vai se conhecendo todos os dias. Mas eu posso falar para vocês, nós estamos assim muito felizes. Amém. Eu fui liberta, glória a Deus, aleluia, Senhor, porque o Senhor me libertou. O Senhor libertou meu marido daquele sofrimento que eu infernizava a vida dele. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, se tem alguma área de vocês que vocês precisam, entrega para o Senhor, confia nele, o mais Ele o fará. Ele vai libertar. Ele é o Senhor que liberta, quebra as correntes. Mas para isso vocês têm que estar de coração limpo, puro. Peça e Ele vai dar. Amém. Porque quando eu falei para o Senhor, Senhor, eu casei com a pessoa que eu amo, eu não quero vê-la sofrer. Eu não quero essa vida para a gente. Eu quero ser exemplo, mas esse exemplo eu tive que buscar no Senhor Jesus. Eu era uma pessoa que ninguém podia olhar para mim, que eu já era briguentinha, marrondinha, queria brigar com todo mundo. Não levava desaforo para casa. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, Jesus me libertou disso também. Hoje as pessoas me ofendem, eu oro por ela, porque é isso que o Senhor quer que nós façamos. A pessoa faz o mal para a gente tem que devolver com o bem. E eu quero dizer para vocês, Jesus é o nosso libertador. Que vocês orem comigo para que essa libertação alcance outras vidas, alcance cada objetivo que esteja no nosso coração aliançado com o coração do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me libertou, Senhor, e eu sei que o Senhor está libertando muitas pessoas hoje aqui, Senhor. Que o Senhor sonda, Senhor, os nossos corações, o Senhor conhece o mais profundo do nosso sentimento, Senhor. Vem, Pai, nos libertar, Senhor, de tudo aquilo que nos faz mal, que nos impede de ser esse bom perfume, de chegar nas outras pessoas e que as pessoas vejam o Senhor em nós, Pai. Oh, Paizinho, vem, Pai, liberta-nos, Pai, porque só o Senhor é o libertador, Pai. Só o Senhor, a Tua palavra vem nos libertar, nos limpar, nos purificar. E se hoje tem alguma coisa aqui que está nos impedindo de ser libertos, entrega para o Senhor. Vamos entregar para Ele, porque Ele tudo faz e vai fazer mais e mais nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Queria dar um testemunho de fé para vocês. Esse testemunho de fé, ele tem uma história, ele começou em 2015. Em 2015, eu estava me preparando para o meu casamento com a Tainá. E as coisas estavam indo muito bem, a gente estava muito feliz, muito animado. E naquele momento, eu tive que aprender uma coisa muito difícil, né, que foi a entrega. Né? Era a véspera do Natal e minha mãe estava preparando, né, a ceia e tudo mais. E aí ela teve, né, um ataque do coração, e na verdade foi, né, uma trombose que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Né? Eu estava no trabalho, cheguei correndo, a gente prestou atendimento para minha mãe, né, e eu estava com muita fé que Deus iria fazer uma cura maravilhosa. E, né, eu prestei os atendimentos, né, chegou a ambulância, levou minha mãe. E aí eu estava sozinho em casa e eu comecei a orar. E naquele momento o Espírito Santo falou muito poderosamente comigo,
me trazendo muita paz, né, me trazendo muita tranquilidade, mas pedindo de mim que eu entregasse, né, a minha mãe, né, aos cuidados dele. Foi um pouco difícil naquele momento, né? Eu não vou dizer que eu hesitei, mas eu obedeci, dando um passo de fé. E assim aconteceu, né? Minha mãe foi aos céus e eu estou muito feliz por aquilo que Deus fez e a forma como fez. Mas a história não acaba aí, né? Esse ano, bem na verdade virado do ano passado para esse ano, eu estava em casa e aí eu recebi um telefonema lá do Canadá que me assustou bastante, né? Era minha cunhada, o meu irmão mais velho, Sérgio, que me trouxe para Jesus. Ele estava voltando de uma corrida, acho que devo ter contado esse testemunho para vocês, e ele teve uma parada cardiorrespiratória muito semelhante ao que minha mãe teve, total. Ele foi levado, né, para UTI, e naquele momento que eu recebi a ligação, né, ele estava em coma profundo, e a gente não sabia nada daquilo que Deus iria fazer. E aí, quando eu recebi essa ligação, né, eu me desesperei completamente, né, comecei a chorar e assim, me veio, né, o mesmo sentimento, ainda que não tenha recebido a mesma palavra de Deus, mas me veio o mesmo sentimento que eu vivi com a minha mãe, né, de que eu estava perdendo, né, mais uma pessoa muito importante para a minha vida. E eu comecei a chorar muito, né, e eu nunca vou esquecer, eu estava meio que fora assim de mim, e a Tainá chegou e ela falou para mim assim: onde está a sua fé? E aí eu me recordo daquilo que a palavra fala, né, quando Jesus chega, né, para um pai e ele, né, quer dar uma palavra de cura, né, para o filho daquele homem, e Jesus fala assim: você crê que eu posso fazer? E o homem fala assim: eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. Eu creio que da mesma forma como naquele momento, né, a Tainá precisou me pegar pela mão e falar assim: onde está a sua fé? E a minha fé precisou ser ressuscitada, né, naquela hora. Eu creio que Deus quer ressuscitar a fé de muitos aqui. E Ele quer ajudar muitos com a nossa falta de fé. Porque às vezes a gente pensa assim: não, mas a fé foi muito boa, né, para a irmã que contou esse testemunho, mas Senhor, me ajuda com a minha falta de fé. Senhor, ressuscita, né, a minha fé. E o Senhor fez algo que na minha vida, né, muito melhor daquilo que eu poderia pedir, pensar ou imaginar, né? Assim, contra qualquer diagnóstico médico, contra qualquer perspectiva, né? Meu irmão passou mais de 10 minutos sem nenhuma oxigenação cerebral, sem nenhum batimento cardíaco, né? Ele foi ressuscitado pelos choques elétricos, foi entubado, né? O João testemunhou presencialmente no mesmo casamento o milagre que Deus fez na vida do meu irmão. Meu irmão está completamente curado. Deus não só permitiu que, né, ele vivesse, mas ele está sem absolutamente nenhuma sequela, o que não tem nenhuma explicação médica, porque, né, o Arthur, a gente compartilhou esse testemunho lá no Panambi na semana passada, que ele estava aqui no Brasil. O diagnóstico médico para mais de 4 minutos é assim: sequelas cerebrais gravíssimas para qualquer pessoa que fica sem oxigenação. Meu irmão ficou 10 minutos e ele está completamente perfeito. E por que eu estou contando isso, né? Porque assim, eu precisei ter minha fé ressuscitada. Eu tenho certeza, né, que meu irmão está como está, porque assim, uma rede de oração espetacular se formou, né? A igreja fez parte disso. Mas eu tenho certeza que mais do que, né, esse impulsionamento, né, eu queria de verdade lançar uma palavra profética, que Deus vai ressuscitar a nossa fé. Amém. Como Deus ressuscitou o meu irmão. Senhor, nós queremos entregar, Pai, a Ti, Pai, tudo que foi falado hoje, Pai. Senhor, tudo que foi, Deus, ministrado, os testemunhos, Senhor, o nosso coração, Pai.
E nós, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Pai, como esse leproso, Pai, que se ajoelhava ali e se prostrava dizendo: Senhor, eu creio, Pai, que Tu queres fazer. Pai, mas ao mesmo tempo nós queremos, Senhor, lhe pedir, Pai, ajuda-nos, Senhor, com a nossa falta de fé, Pai. E nós te pedimos, Senhor, ressuscita-nos agora, Pai. Ressuscita-nos, Senhor, dos nossos problemas, ressuscita-nos, Senhor, dos nossos pecados, mas ressuscita também, Senhor, da nossa incredulidade, Pai. Nós queremos entregar, Pai, a Ti, confiando, Pai, que os mesmos milagres que o Senhor fez, o Senhor continua sendo capaz de fazer, Pai. Pai, o mesmo poder que o Senhor manifestou, Pai, ali, Pai, o Senhor continua pelo Teu Espírito produzindo isso dentro de nós, Pai. E nós queremos, Senhor, tomar posse dessa Tua palavra, Senhor, dizendo, Pai, que o Senhor nos ajuda, Pai. O Senhor nos ajuda com a nossa falta de fé, o Senhor nos ressuscita, o Senhor nos toma pela mão, o Senhor nos levanta, o Senhor nos toca, Pai. E nós queremos, Pai, levantar contigo, Pai, para de fato, Deus, tocar vidas, para de fato ajudar outras pessoas, Pai, que estão com a sua fé, Pai, limitada, e dizer, Pai, levanta e anda, porque o Senhor tem uma porção de fé, o Senhor tem algo novo, o Senhor quer fazer um milagre na minha e na sua vida. Amém. Senhor, nós tomamos posse, Pai, e declaramos, Pai, que nós vamos caminhar contigo, nós vamos andar contigo e vamos viver o Teu milagre, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Deus. Amém.